A cabine do Scania era o mundo de Jonas Albuquerque, um universo particular banhado pelo cheiro acre do diesel e o ruído constante do motor. Anos de estradas moldaram seu rosto, traçando linhas profundas ao redor dos olhos, um mapa silencioso de incontáveis madrugadas e saudades. Ele conhecia cada curva da BR-153 como a palma da sua mão, cada posto de gasolina, cada sombra traiçoeira. Mas essa noite era diferente. O vento gélido chicoteava o para-brisa, a chuva fina transformando a escuridão em um borrão espectral. A entrega era urgente, vacinas para um hospital infantil, vidas dependendo da sua agilidade. Jonas apertou o acelerador, ignorando o aperto no peito, uma premonição incômoda que o acompanhava desde o início da viagem. Supersticioso, Jonas sempre levava consigo um pequeno crucifixo de madeira, herança da avó, que pendurava no retrovisor. Um amuleto contra os perigos da estrada, tanto os reais quanto os imaginários. De repente, o rádio CB crepitou, cortando o silêncio com uma voz rouca e distorcida. Um pedido desesperado de ajuda. Jonas hesitou. A prudência o mandava ignorar, seguir em frente, cumprir sua missão. Mas a voz, impregnada de puro terror, o fez vacilar. Um eco de um passado doloroso, uma escolha que o assombrava há anos. A estrada deserta, o silêncio opressor, a voz agonizante no rádio. Tudo conspirava para criar uma atmosfera sufocante de suspense. Jonas sabia que algo estava errado, que aquela noite não seria como as outras. O crucifixo no retrovisor balançou levemente, como se alertasse para o perigo iminente. Ele respirou fundo, tomando uma decisão. Ignorar o chamado era repetir um erro que o atormentava. A partir daquele momento, Jonas Albuquerque estava prestes a entrar em um pesadelo que testaria os limites da sua sanidade e o confrontaria com os fantasmas do seu passado. As estradas do interior do Brasil são um mundo à parte, um reino de solidão e beleza selvagem. Pequenos postos de gasolina cintilam como miragens na escuridão. Faróis solitários rasgam o véu da noite, e o silêncio é quebrado apenas pelo ronco dos motores e o chiado dos rádios CB. É nesse cenário desolado que Jonas Albuquerque, 52 anos, passou a maior parte da sua vida. Mais do que um simples caminhoneiro, Jonas é um sobrevivente. Um homem marcado pela perda e pela culpa, que encontrou na estrada uma forma de expiação. A morte da esposa, vítima de um acidente de carro, o transformou em um ermitão. A cabine do caminhão se tornou seu refúgio. A estrada, sua companhia constante. Ele evita laços, foge de compromissos, buscando no anonimato da vida na estrada uma forma de anestesiar a dor. Mas, no fundo, Jonas anseia por redenção, por uma chance de se perdoar. A voz no rádio CB, por outro lado, representa um elo com o desconhecido, uma força sinistra que espreita nas sombras da BR-153. É a personificação do medo, do arrependimento, da culpa. A voz é áspera e implorante, mas também carregada de uma raiva silenciosa, um rancor ancestral. Ela conhece os segredos mais obscuros de Jonas, suas fraquezas, seus traumas, e está disposta a usá-los para torturá-lo, para levá-lo ao limite da sanidade. O pequeno crucifixo de madeira, herança da avó, é o único escudo de Jonas contra essa força maligna. Um símbolo de fé e proteção, um lembrete constante da sua humanidade. Mas será que a fé será suficiente para protegê-lo dos horrores que o aguardam na estrada daquela noite? Ou Jonas Albuquerque será apenas mais uma vítima das sombras que espreitam na escuridão? A resposta está na estrada, no silêncio, no medo e na voz que clama por ajuda. A decisão de Jonas de atender ao chamado no rádio desencadeia uma série de eventos inexplicáveis. A estrada se torna um labirinto, o tempo se distorce e a voz se torna mais insistente, revelando fragmentos de um passado que Jonas tenta desesperadamente enterrar. Um atropelamento, uma vítima inocente, uma escolha covarde de seguir em frente. O horror se intensifica quando Jonas percebe que a voz não é apenas uma lembrança, mas uma presença real, manipulando a realidade ao seu redor, presa em um ciclo de repetição e vingança. O crucifixo no retrovisor, antes um símbolo de conforto, agora parece zombar dele,
lembrando-o da sua falha. Jonas, preso entre a sanidade e a loucura, começa a questionar se o monstro que o assombra está fora ou dentro de si. O objetivo imediato de Jonas é escapar do loop temporal da BR-153, retomar o controle da sua rota e entregar as vacinas no hospital. Mas a estrada se manifesta como um obstáculo implacável, aprisionando-o em um ciclo vicioso de repetição e terror. Ele tenta diversas rotas alternativas, mas todas o levam de volta ao mesmo ponto: o posto de gasolina fantasma e o carro abandonado. A relação de Jonas com o rádio CB se transforma. Inicialmente, um meio de comunicação e companhia. Agora é uma fonte de terror e manipulação. A voz o provoca, o atormenta, revelando detalhes perturbadores do seu passado e distorcendo a realidade ao seu redor. Jonas tenta desligar o rádio, mas ele continua a transmitir a voz, como se estivesse conectada diretamente à sua mente. Um subplot se desenvolve com a emergência no hospital infantil. A cada volta no loop, Jonas sente a urgência aumentar, a culpa se intensificar. Ele imagina as crianças doentes esperando pelas vacinas e se sente responsável pelo seu sofrimento. A entrega das vacinas se torna mais do que uma obrigação profissional, mas uma missão pessoal, uma forma de compensar seus erros do passado. Outro subplot surge com a figura de um antigo amigo de Jonas, um mecânico de beira de estrada chamado Zé. Em uma das voltas do loop, Jonas consegue contatar Zé pelo rádio CB, buscando ajuda e conselhos. Zé é um homem experiente e supersticioso, conhece as lendas da estrada e oferece a Jonas algumas pistas sobre como quebrar o ciclo. A relação entre os dois se aprofunda, mostrando a lealdade e a camaradagem que existem entre os caminhoneiros, mesmo nas situações mais extremas. Mas Zé também o adverte: a estrada cobra um preço. O chamado no rádio CB não é apenas um pedido de ajuda, mas um gatilho para o verdadeiro terror. Na quarta volta do loop, a voz se torna mais clara, mais pessoal. Ela revela o nome da esposa de Jonas, Maria, e o acusa diretamente pela sua morte. A voz afirma ser o espírito de Maria, aprisionado na estrada buscando vingança pela negligência do marido. Essa revelação atinge Jonas como um raio. Ele sempre se culpou pela morte de Maria, sentindo que poderia ter feito algo para evitar o acidente. A voz de Maria intensifica a culpa, transformando o loop temporal em um purgatório pessoal. Jonas percebe que não está apenas preso na estrada, mas também em seu próprio inferno mental. A partir desse momento, a urgência aumenta exponencialmente. Jonas precisa desesperadamente escapar do loop, provar que se arrepende da sua negligência e fazer as pazes com o espírito de Maria. Ele começa a investigar o passado, buscando pistas sobre o que realmente aconteceu na noite do acidente. Ele conversa com Zé, o mecânico, que revela detalhes surpreendentes sobre Maria e sua relação com Jonas. O subplot da emergência no hospital se torna ainda mais dramático. Em uma das voltas do loop, Jonas recebe uma ligação desesperada da enfermeira-chefe, informando que as crianças estão piorando e que as vacinas são a única esperança. Jonas sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros, sabendo que cada minuto perdido pode custar vidas. Ele se torna obcecado em quebrar o ciclo, disposto a fazer qualquer coisa para salvar as crianças e se redimir perante Maria. A estrada, antes um lugar de solidão e isolamento, agora se torna um campo de batalha entre o passado e o presente, a culpa e a redenção. A revelação de que a voz no rádio pode ser o espírito de Maria transforma a busca de Jonas em uma jornada de autoconhecimento e redenção. Ele começa a questionar suas próprias memórias, buscando a verdade por trás do acidente que matou sua esposa. Ele se lembra de detalhes que havia reprimido, como discussões acaloradas, ciúmes e uma crescente sensação de distanciamento entre eles. Um novo desafio surge quando Jonas descobre que não está sozinho no loop temporal. Em uma das voltas, ele encontra outro caminhoneiro, um homem misterioso chamado Silas, que também está preso na estrada. Silas é um cético que não acredita em fantasmas ou maldições. Ele acredita que o loop é resultado de uma experiência científica mal sucedida,
uma manipulação da realidade que o aprisionou. A relação entre Jonas e Silas é tensa e conflituosa. Jonas busca a redenção espiritual, enquanto Silas busca uma explicação lógica e científica. Os dois se unem por necessidade, mas desconfiam um do outro. Silas revela que a estrada possui outros pontos de anomalia, lugares onde a realidade se distorce ainda mais, criando perigos ainda maiores. Um novo subplot se desenvolve com a figura de uma curandeira local, conhecida como Dona Antônia, que vive em uma pequena comunidade isolada próxima à BR-153. Zé, o mecânico, sugere que Jonas procure Dona Antônia, pois ela possui conhecimentos ancestrais sobre as forças sobrenaturais que habitam a estrada. Jonas hesita em acreditar em magia, mas, desesperado, decide seguir o conselho de Zé. A jornada até Dona Antônia o leva a lugares remotos e assustadores, onde ele enfrenta seus medos mais profundos e se confronta com as lendas da estrada. A busca de Jonas por Dona Antônia se torna uma corrida contra o tempo. A cada volta no loop, as crianças no hospital pioram, e a voz de Maria se torna mais ameaçadora. Jonas começa a ter visões, flashbacks do acidente, que se misturam com a realidade, tornando difícil distinguir o que é real do que é alucinação. Silas, cético e pragmático, tenta manter Jonas ancorado na realidade, mas a crescente bizarrice da situação começa a abalar sua própria convicção. A jornada até Dona Antônia revela segredos obscuros sobre a história da BR-153. Jonas descobre que a estrada foi construída sobre um antigo cemitério indígena e que muitos acidentes e desaparecimentos inexplicáveis ocorreram ao longo dos anos. Dona Antônia revela que a estrada é um portal para o outro mundo, um lugar onde os espíritos dos mortos vagam em busca de vingança. O subplot de Zé, o mecânico, se aprofunda quando Jonas descobre que Zé esconde um segredo sobre o acidente de Maria. Zé era amigo de Jonas e Maria e sabia de seus problemas conjugais. Jonas começa a desconfiar de Zé, questionando se ele teve algum envolvimento no acidente. A relação entre os dois se torna tensa e Jonas se sente traído e enganado. As escolhas de Jonas se tornam mais difíceis. Para quebrar o loop, ele precisa confrontar seus medos e seus traumas, mas cada escolha o aproxima de um ponto sem retorno. A linha entre a sanidade e a loucura se torna cada vez mais tênue e Jonas se pergunta se ele é realmente a vítima ou o algoz. O tempo está acabando e Jonas precisa encontrar a verdade antes que a estrada o consuma por completo. A jornada de Jonas culmina no encontro com Dona Antônia, uma figura mística cuja sabedoria ancestral ressoa com os mistérios da estrada. Em sua cabana isolada, Jonas e Silas descobrem que o loop temporal é a materialização da culpa e do remorso de Jonas, alimentados pelas energias sombrias do cemitério indígena sob a BR-153. Dona Antônia enfatiza que a libertação reside na confissão da verdade e no confronto com o espírito de Maria. O ritual realizado por Dona Antônia, uma dança entre o visível e o invisível, abre um portal para o reino dos espíritos. Ali, Jonas se depara com Maria, não como a esposa amada, mas como um espectro acusador, confrontando-o com as mentiras que teceram sua vida. A verdade emerge em sua totalidade. Na fatídica noite, Jonas dirigia embriagado e, em um ato de desespero para proteger a si mesmo, culpou Maria pelo acidente. O peso da confissão esmaga Jonas, desnudando sua alma. A descrença de Silas começa a ruir diante da crueza da emoção e da manifestação do sobrenatural. A estrada aguarda, sedenta por uma resolução. Após a confissão, o espírito de Maria encontra repouso, dissipando-se em uma luz tênue, deixando Jonas em um estado de profunda catarse e exaustão emocional. Dona Antônia, com a sabedoria de quem conhece os caminhos da alma e os segredos da estrada, revela que o próximo passo na jornada de Jonas é crucial: retornar ao local fatídico do acidente e executar um ritual de purificação, a fim de libertar o solo impregnado pelas energias negativas que aprisionam a todos no ciclo. Silas, ainda visivelmente abalado pela experiência transcendental, vê sua descrença vacilar,
dando lugar a uma cautelosa curiosidade e a necessidade de testemunhar o desfecho daquela saga. Na estrada de volta, Jonas, Silas e Zé enfrentam novos desafios a cada quilômetro percorrido. A BR-153 se mostra cada vez mais traiçoeira, tecendo um véu de aparições fantasmagóricas e eventos que desafiam a lógica. Em um momento de tensão palpável, o trio encontra um grupo de caminhoneiros, almas perdidas e presas no mesmo loop temporal, vítimas da sinistra maldição que assola a estrada. Movido por um senso de responsabilidade e empatia, Jonas se sente compelido a estender a mão aos seus companheiros de profissão, compartilhando sua experiência dolorosa e, acima de tudo, oferecendo um vislumbre de esperança em meio ao desespero. Um confronto carregado de emoção ocorre quando Jonas e Silas confrontam Zé, o mecânico, que, em um ato de desespero, tenta impedi-los de prosseguir com o ritual. Zé, atormentado pela culpa, finalmente revela que sempre soube da verdade sobre o acidente, mas optou por manter o segredo, em um esforço tortuoso para proteger o amigo da dor e das consequências de seus atos. A revelação atinge Jonas como um golpe, mas em meio à traição, ele vislumbra o medo e a lealdade que motivaram Zé. Em um momento de compreensão e perdão, os dois homens fazem as pazes, selando um pacto de união para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Zé, redimido, junta-se a Jonas e Silas na jornada final, determinado a expiar seus próprios pecados. Paralelamente, o subplot angustiante das crianças no hospital atinge um ápice dramático. Em um contato desesperado, a enfermeira-chefe informa Jonas que a situação se tornou insustentável e que algumas crianças já sucumbiram à doença, perdendo a batalha pela vida. A notícia atinge Jonas como um raio, despertando um senso de urgência implacável e o lembrando das consequências de seus erros. A entrega das vacinas, antes uma simples obrigação, agora se transforma em uma questão de vida ou morte, impulsionando Jonas a seguir em frente, mesmo diante dos perigos que espreitam a cada curva da estrada. O sacrifício se torna inevitável. A estrada os aguarda, imersa em trevas, mas iluminada pela tênue esperança de redenção. O destino os chama, e a hora da verdade se aproxima rapidamente. A aproximação do local do acidente marca a transformação da estrada em um verdadeiro pesadelo. A temperatura despenca vertiginosamente, a névoa se adensa a ponto de obscurecer a visão, e o rádio CB, outrora um companheiro constante, entra em colapso, emitindo ruídos ensurdecedores e vozes fantasmagóricas que ecoam como sussurros do inferno. Jonas, Silas e Zé são assediados por visões lancinantes do passado, memórias fragmentadas do acidente que se repetem em um loop infernal, torturando suas mentes e testando seus limites. A fé outrora inabalável de Jonas é levada ao extremo. O espírito de Maria, antes uma força vingativa, ressurge não como um espectro raivoso, mas como uma figura melancólica e silenciosa, pairando sobre eles com uma tristeza profunda. Seus olhos refletem uma dor antiga, como se lamentasse o destino trágico que uniu suas almas. Jonas, paralisado pela culpa esmagadora, se vê preso em um turbilhão de dúvidas, questionando se é realmente digno de perdão e se a redenção é possível para um homem tão atormentado por seus erros. Silas, o cético convicto, sucumbe ao terror, reconhecendo que a estrada é muito mais do que uma simples via de ligação entre cidades. Em seu desespero crescente, ele vislumbra a BR-153 como um lugar amaldiçoado, um portal sombrio para um reino infernal, onde a sanidade se esvai e a loucura se manifesta em visões horripilantes de fantasmas e criaturas grotescas que espreitam à beira da estrada. Dominado pelo medo paralisante, Silas cogita abandonar Jonas e Zé à própria sorte, cedendo ao instinto de sobrevivência e fugindo desesperadamente para salvar sua própria vida. Zé, consumido pelo remorso e atormentado pelo peso de seus segredos, toma uma decisão drástica. Ele se oferece para realizar o ritual de purificação sozinho, sacrificando-se em um ato final de expiação, na esperança de libertar Jonas e a estrada da maldição que os aprisiona. Jonas, no entanto, se recusa a aceitar o sacrifício de seu amigo,
determinado a enfrentar as consequências de seus próprios atos e a arcar com o fardo de sua culpa. A lealdade inabalável e a amizade profunda entre os dois homens são postas à prova em um momento de tensão extrema, revelando a força dos laços que os unem. O destino os aguarda. No local do acidente, a atmosfera atinge um ápice de tensão. Jonas, Silas e Zé se unem para realizar o ritual de purificação. Enquanto Jonas entoa as palavras ancestrais, o espírito de Maria se manifesta em sua forma mais poderosa, confrontando-o com a totalidade de sua culpa. Jonas finalmente se entrega ao arrependimento, confessando seus pecados e implorando por perdão. Silas, testemunhando a cena, abandona seu ceticismo e se junta a Jonas na oração, reconhecendo a força do espírito humano e a necessidade de fé. Zé, com lágrimas nos olhos, se junta aos dois, oferecendo seu apoio e amor incondicional. Juntos, eles formam um escudo de esperança contra as trevas da estrada. O ritual atinge seu clímax quando Jonas se aproxima do local exato do acidente e deposita um crucifixo de madeira, o mesmo que carregava desde a morte de Maria. No momento em que o crucifixo toca o chão, a estrada treme, a névoa se dissipa e o espírito de Maria encontra a paz, ascendendo aos céus em uma luz brilhante. O loop temporal é quebrado, a maldição é desfeita. No hospital, as crianças se recuperam milagrosamente, recebendo as vacinas a tempo de evitar o pior. Jonas, Silas e Zé retornam à estrada, transformados pela experiência. Jonas, finalmente, encontra a redenção, aprendendo a perdoar a si mesmo e a seguir em frente com sua vida. A estrada, antes um lugar de terror e sofrimento, agora se torna um caminho de esperança e renovação. A lenda do caminhoneiro que enfrentou as trevas e encontrou a luz é perpetuada por gerações, inspirando outros a seguir seus passos. E você, teria a coragem de encarar seus demônios na estrada? Com a purificação da BR-153, Jonas, Silas e Zé trilham destinos distintos, para sempre unidos pela experiência transformadora que compartilharam. Jonas, finalmente liberto da culpa corrosiva que o aprisionava, prossegue em sua jornada como caminhoneiro, imbuído de um novo propósito: auxiliar aqueles que se sentem perdidos e desamparados nas estradas sinuosas da existência. Ele se torna um conselheiro experiente, um guia compassivo, um farol de esperança radiante para os viajantes solitários, oferecendo sua história como um exemplo de redenção e estendendo a mão com apoio incondicional. Silas, profundamente tocado pela fé que testemunhou em primeira mão, abandona seu ceticismo arraigado e se torna um estudioso dedicado das lendas e mistérios que permeiam as estradas do Brasil. Em sua busca incessante por conhecimento, ele viaja incansavelmente pelo país, coletando histórias e testemunhos de eventos inexplicáveis, procurando desvendar a complexidade do mundo espiritual e compreender as forças invisíveis que moldam a realidade. Zé, redimido pelo amor incondicional e pelo poder transformador do perdão, retorna à sua humilde oficina à beira da estrada, mas com uma nova perspectiva sobre a vida. Ele se torna um protetor vigilante da BR-153, alertando os caminhoneiros sobre os perigos que espreitam nas sombras e oferecendo abrigo seguro e consolo reconfortante àqueles que se encontram em necessidade. A lenda de Jonas Albuquerque, o caminhoneiro que ousou desafiar as trevas e encontrou a luz da redenção, se espalha por todos os cantos do Brasil, inspirando gerações de motoristas a cultivarem a bondade, a estenderem a mão uns aos outros e a acreditarem na força inabalável da esperança. A BR-153 nunca mais será vista da mesma forma, transformada para sempre em um lugar sagrado, um santuário para os caminhoneiros, um lembrete constante de que, mesmo nas estradas mais sombrias e turbulentas, sempre haverá uma luz a brilhar, guiando aqueles que se atrevem a seguir em frente. E você, caro espectador, está preparado para embarcar em sua própria jornada na estrada da vida? Qual legado você deixará para as futuras gerações?